Elon Musk, dono do X e da Tesla e do SpaceX, negou ter ameaçado desligar a Starlink na Ucrânia. Em uma publicação no X, antigo Twitter, o bilionário disse que toda a linha de frente da Ucrânia entraria em colapso caso ele desligasse o serviço da Starlink no país. Em reação a essa dita ameaça velada, o governo da Polônia afirmou que pode buscar alternativas ao serviço de internet Starlink, fornecido pela SpaceX, caso a empresa de Musk prove não ser confiável. As declarações foram feitas pelo ministro das Relações Exteriores polonês Radosław Sikorski. O ministro polonês afirmou no X que o governo de seu país paga cerca de 50 milhões de dólares por ano pelos serviços da Starlink por meio do Ministério da Digitalização polonês. Sikorski alertou que, se o SpaceX não mantiver a confiabilidade necessária, a Polônia poderá ser forçada a procurar outros fornecedores para seguir apoiando a Ucrânia. Duda Teixeira, esse nó vai se amaranhando. Foi o Elon Musk que falou demais ou foi realmente uma ameaça velada? As duas coisas. Eu acho que não teria motivo algum para ele fazer essa declaração, né? Olha, o front colapsaria se eu desligasse, né? Acho que o único objetivo por trás dessa fala dele seria fazer uma ameaça, né? Isso só deixou a Ucrânia e os aliados da Ucrânia preocupados com essa possibilidade, né? Isso daí já foi usado até no passado, no ano passado, quando os americanos queriam forçar a Ucrânia a aceitar aquele acordo de minerais de terras raras, né? Os Estados Unidos poderiam explorar aqueles minerais, viram ali que havia uma possibilidade do Zelensky ficar titubeando, depois ele adotou isso, mas aí, ali naquele momento se falou, olha, se não assinar o acordo dos minerais, a gente corta a Starlink, né? Mas qual que é o problema que está por trás disso daí? A Starlink é uma empresa privada que tem acionistas privados e que tem como dono o Elon Musk. Só que o Elon Musk, além desse papel de empresário privado, ele tem um pé no governo Trump, né? Não só naquele departamento de eficiência governamental, o DOGE que ele comanda, mas ele tem uma influência enorme também com o Trump, né? Com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, com o J.D. Vance, que é o vice-presidente. E aí o Elon Musk está misturando essas coisas. A gente viu nos últimos dias o Trump cortando ajuda militar para a Ucrânia, deixando de compartilhar informações de inteligência com a Ucrânia. E o Elon Musk vem e fala isso, quer dizer, parece que ele está meio que dizendo que vai usar a empresa dele privada com um objetivo político do governo Trump, né? E aí fica todo mundo perdido, né? Esse ministro de Relações Exteriores da Polônia, ele tem uma reação do tipo, olha, se vocês não ajudarem a gente procura outro fornecedor, mas é difícil isso, né? Não existe essa outra empresa, embora tenha uma empresa lá, que é uma empresa britânica, que hoje está com os franceses, chama Intelsat, que tem ali satélites, mas o fato é que a Starlink já oferece esse serviço, que é o meio de comunicação dos soldados ucranianos. Eles usam isso para direcionar os drones que atacam as posições russas, conseguem fazer vigilância, tudo usando essa internet da Starlink. Então, já é um serviço que está funcionando, né? Que já se comprovou que dá certo. Então, agora pegar e ir atrás de outro abriria uma ótima oportunidade para o Putin pegar e continuar a aumentar a invasão da Ucrânia. Então, se o objetivo não era enfraquecer ainda mais a Ucrânia, que é uma coisa que o governo americano já tem feito nos últimos dias, o melhor seria o Elon Musk ter ficado quieto e não mandar o ministro polonês ficar quieto, né? Wilson. Então, Duda, me parece, aí me corrija se eu estou equivocado, eu estou entrando um pouco na tua seara, querido, me parece que o Musk,
nesse momento, parece que ele incorporou o espírito da Janja, não é? Parece que ele ficou meio deslumbrado pelo fato de fazer parte ali da Casa Branca, pelo fato de, enfim, fazer parte de comandar o DOD, né, o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Parece que, aos poucos, essa mensagem do Musk nas redes sociais, ao menos pelo que eu percebi, pelo que eu vi ali naquele primeiro momento, me parece que o Musk, naquele instante, me parece que o Musk, ele de fato, ele deu um sinal do que ele realmente pretende ao se aproximar do Trump e da Casa Branca. Ele quer de fato ter uma influência global e não só nos Estados Unidos. Mas me parece que agora ele errou a dose, né? A sensação que se tem é que agora o Musk, quando ele percebeu que ele não pode brincar ou imaginar que num assunto delicado, como na guerra da Ucrânia, ele não pode simplesmente meter o B dele porque ele acha de uma coisa ou outra, ele não pode simplesmente incorporar esse achismo dele, aí ele parece que ele sentiu, e aí agora ele teve que recuar. E aí eu te devolvo, Duda. Pelo menos para mim, me parece que agora o Musk pode ser que ele tenha algum tipo de freio desse momento de deslumbramento, desse momento Janja que ele teve nesse final de semana, não? Gostei da comparação com a Janja, e a Janja ela é muito criticada aqui no Brasil porque ela não tem voto e está tomando decisões políticas, e é a mesma situação do Elon Musk lá nos Estados Unidos. Esse posicionamento dos Estados Unidos em relação à Ucrânia já se mostrou nas pesquisas eleitorais, pesquisas de opinião pública, de que os americanos discordam, os americanos apoiam a ajuda à Ucrânia, então seria esperado, né, que eles começassem a ser mais contidos, realmente não tomassem tanto o lado do Putin, entendessem mais a situação da Ucrânia. Vamos ver o que os Estados Unidos vão fazer, o governo Trump vai fazer. Agora, aqui no Brasil, em momento algum também se freou essa participação da Janja. A minha leitura é que ela continua viajando, continua falando, continua fazendo vídeos, mesmo as pesquisas tendo demonstrado aqui também que há um incômodo dos brasileiros com esse papel que ela deu para si mesma de reinventar a posição da primeira-dama. Duda. Só um bastidorzinho, Inácio, só se você me permite. Hoje pela manhã eu troquei mensagens com integrantes aqui do Itamaraty e olha, o povo do Itamaraty aqui deu like nessa presepada do Musk, viu? Mas obviamente que em termos de repercussão política isso não vai ter nenhum tipo de repercussão aqui no Brasil. Mas que teve gente no Itamaraty que achou bacana, achou legal essa queda do cavalo do Musk, porque para eles isso demonstra, isso pode denotar aí um certo freio de arrumação nesse personagem que tem sido, né, uma verdadeira dor de cabeça para o governo brasileiro, né? Bom lembrar que o Musk é um dos nomes que tem combatido, por exemplo, os excessos aqui do Supremo Tribunal Federal. Então, né, houve esse momento de comemoração do Itamaraty, sim. Duda, uma pergunta. O Elon Musk cometer esse ato falho, esse erro estratégico, bem agora que está tendo a reunião na Arábia Saudita entre russos, ucranianos e os Estados Unidos, será que não foi uma tentativa mal sucedida ele pressionar os Zelensky a aceitar, porque indicando que, olha, se vocês não aceitarem logo, não tiver um cessar-fogo, a situação, posso me cansar aqui, posso sem querer desligar o interruptor. Será que... Claro. Mesma coisa que aconteceu no ano passado, né? A reunião na Arábia Saudita acontece amanhã e talvez não seja por acaso que ele tenha feito essa ameaça agora. Talvez seja realmente o objetivo de dar um empurrão no Zelensky do tipo, aceita aí qualquer que seja a condição, porque senão daqui a pouco os seus frontes vão colapsar. Aliás, só em relação também à questão da Ucrânia, eu li junto a alguns analistas internacionais de que o Trump agora não quer só os minerais da Ucrânia, ele também gostaria que o Zelensky chamasse uma nova eleição e que nessa nova eleição aí talvez tivesse influência russa, aí já são outros 500, a gente pode entrar em elaborações. A questão existe uma lei constitucional na Ucrânia, aprovada muito antes do Zelensky ser presidente, que proíbe eleições gerais enquanto o país está em estado de guerra. Então não é que o Zelensky não chamou eleição no passado porque não quis, mas porque a Constituição ucraniana proíbe. Como é que você vê esse tipo de pressão do Trump? É mais um empurrãozinho para conseguir alguém mais pró-Rússia, na sua visão, Duda?
O Trump aparentemente está alinhado com o Putin e tudo que o Putin mais gostaria nesse momento é de eleições na Ucrânia. A Rússia tem uma máquina de desinformação extremamente eficiente que consegue moldar a opinião pública em vários países, conseguiu com isso vencer que candidatos aliados ao Kremlin vencessem eleições na Romênia, na Moldávia, teve algumas eleições que foram até anuladas pela União Europeia exatamente por causa dessa influência do Kremlin. E aí o Putin acha que se tiver uma eleição, o candidato aliado a ele pode vencer. E aí é difícil fazer eleição, porque tem territórios, pessoas que estão sob controle de soldados russos, né? Esses ucranianos que estão no leste da Ucrânia vão poder votar, e aqueles ucranianos todos que saíram da Ucrânia porque tiveram as casas bombardeadas, né? O Putin provavelmente está vendo essas dificuldades, mas com uma oportunidade de conseguir fazer a eleição que ele quer e acabar vitorioso fazendo uma eleição parecida com a eleição que ele faz na Rússia, né? Que ele sempre ganha, porque obviamente manipula totalmente.